Vamos direto ao ponto. Existe um mito gigante por aí de que ser um bom comunicador é um dom genético. Ou a pessoa nasce com aquela lábia incrível, ou não tem jeito. Mas a pesquisa da professora de Harvard, Alison Wood Brooks, vira essa ideia de cabeça para baixo. Ela prova por A mais B que a interação humana é, na verdade, uma habilidade altamente treinável. Nessa nossa análise de hoje, vamos desconstruir exatamente por que as conversas muitas vezes fracassam e como a gente pode transformar a comunicação do dia a dia em uma verdadeira ciência. Para organizar esse aprendizado, o conteúdo está dividido em 5 passos super práticos. A gente vai passar pela ressignificação da ansiedade, conhecer a bússola conversacional, entender a estrutura TALK, descobrir como navegar em desacordos de forma elegante e, para fechar, dominar a verdadeira arte de ouvir. É um kit de ferramentas poderoso, construído passo a passo. Começando pelo nosso primeiro módulo, como ressignificar a ansiedade e transformar aquele pânico inicial em alta performance. Quem nunca sentiu aquele frio na barriga antes de uma interação de alto risco? Pode ser pedir um aumento ou conhecer a família de alguém pela primeira vez. É uma reação biológica, claro, mas que muitas vezes sabota o desempenho antes mesmo da primeira palavra. A grande pergunta é: tem como curar isso? Curiosamente, cientistas comportamentais descobriram que a pior coisa a se fazer é tentar simplesmente se acalmar. Existe um truque verbal surpreendentemente simples para hackear esse obstáculo neurológico. Pensa bem, a ansiedade força a nossa mente a focar em ameaças e criar uma vontade louca de fugir dali. Já a empolgação faz o contrário, foca em oportunidades e abraça o momento. O mais fascinante é que ambas causam exatamente a mesma resposta fisiológica no nosso corpo. É o mesmo nível de cortisol, o mesmo ritmo cardíaco acelerado. Dizer a frase "eu estou com muita empolgação" em voz alta literalmente ressignifica o cérebro. É um truque tão real e poderoso que até apareceu no filme Divertidamente. Reformular a emoção muda a performance da água para o vinho. Entrando no módulo 2, a bússola conversacional e como navegar pelos motivos humanos. Se a gente olhar para a macroestratégia das interações, fica claro que bons comunicadores não estão ali só trocando fatos. Toda conversa tem um objetivo oculto. A bússola conversacional é como um mapa das nossas necessidades psicológicas no momento da fala. De um lado temos o nível de troca de informações, do outro, o foco no relacionamento. Às vezes o objetivo principal é a conexão, claro, mas nem sempre. Tem momentos em que a meta é persuadir, proteger uma informação confidencial ou apenas saborear o momento, que é simplesmente curtir a companhia de alguém em silêncio sem precisar de muito papo. O verdadeiro segredo do sucesso é equilibrar essas diferentes necessidades simultaneamente. Vamos pegar um exemplo prático de um objetivo puramente focado no relacionamento: o pedido de desculpas. A maneira cientificamente mais eficaz de pedir perdão joga as justificativas vazias pela janela e segue 3 passos muito claros. Primeiro, assumir a propriedade total do erro. Segundo, expressar arrependimento genuíno. E terceiro, e de longe o mais crítico, prometer mudança. A ciência comprova que sem essa promessa de mudança, o pedido de desculpas perde quase todo o seu valor. O que nos leva ao módulo 3, a estrutura TLK e a mecânica da interação. Essa é a arquitetura central de toda essa análise. A professora Brooks criou uma metodologia fantástica, TALK. É uma sigla em inglês para tópicos, perguntas, asking, leveza, levity, e gentileza, kindness. Esses 4 pilares são os blocos fundamentais que ditam se um bate-papo diário vai ser um sucesso absoluto ou um desastre completo. Deixar de lado qualquer um deles é criar um ponto cego perigoso. Vamos quebrar isso em partes, começando pelo T de tópicos. Imagina uma pirâmide. A base é aquela famosa conversa fiada e o topo é a conversa profunda. A regra de ouro: nunca pule a conversa fiada. Ela é o ritual de aterrissagem, é essencial. O grande erro, na verdade, é ficar preso na base por tempo demais. A comunicação flui quando se escala intencionalmente para a conversa média, explorando interesses e se permite usar a vulnerabilidade para chegar ao topo da pirâmide. O A de Perguntas traz um alerta gravíssimo sobre uma armadilha incrivelmente comum: a pergunta bumerangue. É uma atitude totalmente egocêntrica. Sabe quando alguém conta super animado sobre uma viagem incrível e a outra pessoa responde na mesma hora: "Nossa, eu também fui para lá ano passado e fiz isso e aquilo"? Isso sequestra o foco da conversa de volta para si mesmo, em vez de fazer uma pergunta de acompanhamento. É a receita perfeita para destruir o engajamento na hora. Para escapar dessa armadilha do bumerangue, a pesquisa traz atalhos brilhantes. São perguntas que comprovadamente geram conexão real. Coisas do tipo: o que tem te deixado com mais empolgação ultimamente?
Ou o que é algo que você faz muito mal, mas ama fazer? Ter essas perguntas engatilhadas na memória é um diferencial gigantesco, porque elas forçam o cérebro a sair das respostas monossilábicas e abrem as portas para histórias autênticas. E, completando o acrônimo, temos o L e o K, de leveza e gentileza. Tem uma estatística aqui que é de cair o queixo, 25%. Esse é o tempo exato que a mente humana passa divagando, totalmente desconectada, durante um bate-papo médio. O tédio é o verdadeiro vilão do diálogo. Daí vem a necessidade absoluta de injetar ativamente bom humor, calor humano e gentileza para ancorar a atenção das pessoas no momento presente. Indo para o módulo 4, navegando por desacordos e lidando com as diferenças com elegância. Porque, sejamos honestos, momentos de atrito são inevitáveis em qualquer relacionamento, seja em casa ou no trabalho. O grande segredo não é evitar o conflito, é dominar a receptividade. Começar uma frase diretamente com um "eu discordo" é basicamente acionar um alarme de incêndio no cérebro de quem está ouvindo. As defesas sobem na hora e a conversa produtiva morre ali mesmo. A receptividade é o hábito formidável de validar o ponto de vista oposto antes de sequer pensar em introduzir a sua discordância. A tática de ouro para fazer isso é usar a frase "faz sentido sentir que". Preste bem atenção. Validar a realidade de alguém não significa endossar os fatos dessa pessoa. Significa reconhecer as emoções por trás das palavras. Essa atitude simples funciona como um balde de água fria na tensão, reduzindo drasticamente a temperatura emocional e criando um espaço seguro para explorar as diferenças. Chegamos ao quinto e último módulo, a arte de ouvir e como ir muito além daquele aceno de cabeça. É hora de desmistificar a parte mais exaustiva da comunicação humana. A grande verdade é que a gente se acostumou com a audição passiva. Ficar balançando a cabeça em silêncio, dando pequenos sorrisos e esperando ansiosamente pela nossa vez de falar. Mas a escuta ativa, de verdade, é um trabalho cognitivo intenso. Exige auditar ativamente as pistas que a outra pessoa está dando e usar palavras para refletir essa compreensão de volta. É dizer, nossa, pelo jeito isso foi super frustrante, me conta mais, em vez de só sorrir e concordar em silêncio. É exatamente por isso que precisamos separar as coisas. Tem um mito enorme de que discordar significa que alguém não prestou atenção. Concordar e ouvir não são de jeito nenhum a mesma coisa. É perfeitamente possível ouvir com profundidade, entender a dor e a ideia de alguém e, no final das contas, não concordar com a solução proposta. Misturar essas duas coisas é a causa número 1 de muitos conflitos que poderiam ser evitados. Isso todo muda o jogo. A comunicação passa longe de ser um traço genético imutável. Ela é uma ciência rigorosa, fascinante e totalmente acessível. A reflexão final que fica para levarmos daqui é a seguinte: sabendo que a conversa é uma habilidade que a gente pode treinar e melhorar, qual dessas ferramentas será colocada em prática na sua primeiríssima interação de hoje? A aplicação de apenas um desses passos já é suficiente para transformar qualquer conexão. O convite está feito. É hora de colocar a ciência em ação.